Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje os deputados vão decidir sobre a urgência para a tramitação de 4 projetos de iniciativa do governo. Os projetos estão para leitura no expediente de hoje. Entre eles está a matéria que torna mais flexível o uso, a utilização de recursos financeiros dos conselhos de escolas para atender a situações emergenciais. Acompanhe os trabalhos com a gente. Septuagésima sexta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Obrigado, presidente. Deixar para os senhores e senhoras deputados, comunidade capixaba, os servidores da Assembleia, um versículo contido em Eclesiastes 7:8, que diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio, o início delas. Louvado seja Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ARES. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer pedido de silêncio. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres deputados, público que nos acompanha pela TV ARES, gostaria de pedir um minuto de silêncio por Edinaldo dos Santos, mais conhecido como Naldo, que faleceu hoje pela manhã. Registro meus sentimentos aos todos os familiares e amigos. Naldo era uma pessoa muito querida e conhecida na Serra, principalmente na região da Serra Sede. Naldo foi um grande jogador, uma estrela do MEC, Municipal Esporte Clube. Tive o prazer de vê-lo, Naldo, jogar, e era um grande craque e um amigo. Vai deixar saudade a todos os seus amigos e amigas. Que Deus possa permanecer a confortar todos os familiares e amigos nesse momento de inestimável perda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fábio. Mais algum deputado quer fazer registro de um minuto de silêncio? Não tendo, por solicitação do deputado Fábio Duarte, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, deputada e ministra Irini Lopes, procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Boa tarde, presidente, demais colegas, quem nos assiste pelas redes da Assembleia, servidores. Presidente, eu quero fazer aqui, deixar um registro, ao mesmo tempo de solidariedade e, junto com a minha solidariedade, vai a minha contrariedade também. A minha solidariedade é ao servidor Renan Cadais, subsecretário de Direitos Humanos, que foi sumariamente demitido, claro, cargo comissionado. A gente compreende o que é cargo comissionado, mas junto com a Aline, que também foi demitida daquela secretaria, a Rosiane, são pessoas que tinham diálogo com os movimentos de direitos humanos, né? Eu me dirigi ao governador, solicitei que fosse tratado com muito carinho essa questão, porque o governo precisa de bons gestores, bons técnicos, mas precisa também de boas pessoas na formação do diálogo
da pessoa que sabe fazer o diálogo, sabe fazer a mediação, sabe receber as demandas, e mesmo que seja muito difícil o atendimento das mesmas, abre-se sempre um espaço de conversas. Esse era o Renan Cadais ali, subsecretário. Então, assim, ao Renan, todo o meu respeito, toda a minha admiração, e ao governo a expressão da minha contrariedade e a minha tristeza pela saída do Renan e pelos demais. Ok, deputada Irine Lopes, está feito o registro. Passamos à primeira fase do expediente. Para simples despacho do item 1 e 2, ofício 8625 e 11525, deputado João Código, indicando a senhora Geisa Pinheiro Quaresma para o uso da tribuna popular. Defiro. Ofício 8925 e 15925, delegado Danilo Baense, indicando o senhor Mike Armani Miranda, médico infectologista, para o uso da tribuna popular. Defiro. Casagrande. Mensagem 154 do governador do Estado encaminhando o projeto de lei 405 de autoria do Poder Executivo para doar imóvel que visa a regularização da situação jurídica e área de atendimento dos interesses da União, especialmente da Marinha do Brasil, ao mesmo tempo que possibilita o encerramento do conflito existente quanto à titularidade e destinação do bem. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. Mensagem 181/2025 do governador do Estado encaminhando o projeto de lei 490 que autoriza o Executivo a doar imóvel ao município de Rio Novo do Sul. Às comissões de Justiça, Infraestrutura e de Finanças. Mensagem 185/25, governador do Estado encaminhando o projeto de lei 491/2025, que altera a lei 1206, às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Só para retratar aqui, do item 3 ao 15, tratam de projetos parlamentares para os fins específicos. Despacho para esses itens 3 ao 6, 8 e 15, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. Despacho para os itens 7 e 9 e de 9 ao 14, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Emenda substitutiva 0125, deputado Coronel Hélito. Junte-se ao projeto de lei 236/24. Do item 17, os itens 17, 18 e 19 são requerimento de informações oficiais. O despacho para esses itens é ofício. Segunda fase do expediente feita da deliberação. Requerimento de urgência 242/25 de minha autoria. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 218/25, deputado Vandinho Leite. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 216/2025, deputado Vandinho Leite. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 217/2025, também do líder do governo Vandinho Leite. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 243/2025 de minha autoria. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Do item 25 ao 27, requerimento de realização de sessão solene ou especial. Em discussão, os requerimentos. Para ver quem quer discutir. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Contra um voto, deputada ministra Irine Lopes. Do item 28 ao 35, indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento colocarei em discussão em conjunto. Em discussão. Para ver quem quer discutir. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado.
os dois primeiros itens da pauta, que aí só está com o resto. Estou, nesse momento, suprimindo a fase das comunicações, passando imediatamente à fase do ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 413, 24, deputado Bruno Rezende. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Segundo item, discussão se houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º ao 5º regimento interno. Não havendo recurso, Secretaria para a extração dos autógrafos. Itens 3 e 4 são projetos de discussão especial em terceira sessão. Não havendo orador inscrito, projetos seguem para as comissões permanentes designadas por este presidente. Do item 5 ao 11, projeto de discussão especial em segunda sessão. Em discussão os projetos. Não havendo oradores inscritos, projeto segue para a terceira sessão. Do 12º ao 18º, projeto de discussão em primeira sessão. Em discussão os projetos. Para quem quer discutir em votação. Deputados que não havendo oradores inscritos, o projeto segue para a segunda sessão. Então, nesse momento, eu estou encerrando a sessão e... Uribeco, se você não marcar, você vai perder... Se eu não marcar a presença agora, eu vou convocar uma extraordinária agora. Estou finalizando a ordinária para convocar uma extraordinária. Você está acompanhando nesse momento o intervalo entre a sessão ordinária, que acabou nesse momento, e a extraordinária que foi convocada para os próximos minutos. Os deputados devem votar 4 projetos nesse momento, então, governo. Está encerrada a sessão. Eu estou convocando para a próxima sessão extraordinária às 15h13. Na pauta da extraordinária... São 5 projetos que aprovaram as urgências. Resolução 1825, projeto de lei 405, projeto de lei 490, projeto de lei 491 e projeto de lei complementar 18. Às 15h13, nós abriremos a sessão. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos, das presenças. Está encerrada a sessão. 5 projetos foram pautados para a reunião extraordinária, a sessão extraordinária que acontece daqui a pouquinho, e um deles, 4 são do governo, um é da mesa diretora, e dentre os do governo está o que permite o remanejamento de recursos financeiros entre conselhos de escola para atender às necessidades de outras unidades escolares da rede pública estadual de ensino. Segundo o governador Casagrande, na mensagem que enviou à Assembleia Legislativa, a medida visa aprimorar a capacidade de resposta da Secretaria de Estado da Educação, a SEDU, para as necessidades emergenciais ou prioritárias que possam surgir na rede de ensino. 2 outros projetos que também devem ser votados na tarde de hoje tratam de doações de áreas que pertencem ao governo do estado. Uma doação para a União e outra para o município de Rio Novo do Sul. E vamos a um giro de notícias aqui no portal de notícias da Assembleia Legislativa. Comissão vai cobrar a execução da lei da humanização do luto materno. Frente debate política estadual para o setor pesqueiro. Abertas inscrições para curso de primeiros socorros na ALES. Itarana pode se tornar a capital estadual da papa de milho. Procon Espírito Santo e Conselho de Defesa do Consumidor terão mudanças. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal al.es.gov.br. Invocando a proteção de Deus, solicito ao deputado
delegado Mazinho, o deputado Danilo Baes, para que possa fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos, inclusive o deputado Mazinho, se coloque em posição de respeito. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Assim. Passamos então à ordem do dia, discussão única em regime de urgência, projeto de resolução 1825 da mesa diretora, que extingue gratificações. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça e Finanças e designo o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Deputado Mazinho, só para poder registrar, estão conosco agora, nesse momento, a Escola Municipal General Luiz Edmundo, do município de Vila Velha. Nós acabamos de falar sobre o General Luiz Edmundo, eu e o deputado delegado Danilo Baes, que foi secretário de Segurança do Espírito Santo e leva o nome dessa escola aqui no nosso estado. Estão acompanhados pelos responsáveis Regina, Patrícia e José Carlos. Sejam todos e todas bem-vindos. Vocês estão assistindo uma sessão da Assembleia Legislativa. Um abraço a vocês. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Eu sei, rapaz, eu sei. Já veio aqui falar que o cara é analfabeto, tem que botar presencialmente aqui. É muito complicado. Presidente, receba a matéria em termo da pauta de discussão única em regime de urgência do projeto de resolução 1825 da mesa diretora que extingue gratificações e transforma e cria cargos na estrutura organizacional da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, alterando a resolução 2890 de 2010. Presidente, estou avocando a matéria para a relatoria. Trata-se do projeto de resolução da mesa diretora, que a competência é exclusiva por ser a alteração na estrutura organizacional. Não tem aqui aumento de despesa, muito pelo contrário, está até tendo uma pequena redução. E eu estou colocando uma emenda aqui, no artigo 6º, o anexo 5º, ele vai ficar com a seguinte redação: 33.2, escolaridade, preferencialmente curso superior completo, e o 33.3 também, qualificação, 2 pontos, preferencialmente curso superior. E o artigo 8º, e o artigo 6º
Também aqui 66D2, escolaridade, 2 pontos, preferencialmente curso superior completo. E 66D3, qualificação, 2 pontos, curso, preferencialmente curso superior. É como faço a emenda, e a tabela também aqui do anexo 3, altera o anexo 4 da resolução. Também aqui no item 8 vai ficar preferencialmente curso superior, e no item 62 também preferencialmente curso superior. É como emito parecer, presidente, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do voto legislativo com a emenda, coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir, coloca em votação o deputado Fábio, com o relator, deputado Polese, com o relator, deputado João Costa se encontra? Não estando presente. Deputada Raquel, também não. Presidente, Marquinho, poder me dar a lista dos suplentes, por favor? Lista dos suplentes. Peguei só 3 até agora. Deputado Hudson Leal, com relator. Deputada Janete, com relator. Deputado Danilo, com relator. Deputado Danilo. Com relator? Deputado Danilo, com relator. Deputado Coronel Wellington. Com relator. Com relator. 7 votos sim ou não. Aprovado a Comissão de Justiça. Comissão de Finanças. Deputado Denil Silva. Com relator. Deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com relator. Deputado Chambinho. Com relator. Deputado Coronel Wellington. Com relator. Com relator. Deputado Calegari. Com relator. Deputado Danilo. Com relator. Deputado Janete. Com relator. Deputado Adilson Espíndola. Com relator, presente 9 votos sim ou não, aprovado também na Comissão de Finanças, devolve a matéria. Aprovado o projeto nas comissões reunidas, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Como teve emenda, eu convoco novamente a mesa para oferecer parecer oral à redação final. Designo o deputado Danilo Baense para relatar. Presidente, eu relato com relação ao projeto de resolução 18/2025 da mesa diretora, que extingue gratificações, transforme e cria cargos na estrutura organizacional da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu relato pela aprovação da redação final. Coloco o parecer em discussão. Novamente, quem quer discutir, em votação com o voto do deputado Dari Pagunho. Favorável. Eu também acompanho, então aprovado em mesa para aprovado na mesa, coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Com emenda em mesa para promulgação. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 405. Antes de nós passarmos para esse projeto, tem uma matéria que é um PLC e ela carece de quórum qualificado. Eu queria consultar o plenário se nós podíamos inverter a ordem da votação. Já está por último aqui, e nós pudéssemos passar para o segundo item da pauta e depois seguir para o curso natural, porque não carece os demais de quórum qualificado. Deputados que aprovam, permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então nós passamos para o item 5º, que foi dado preferência pelos membros do plenário. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 18/25, que altera a lei complementar 82 de 96, que visa regularizar a estrutura do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Convoca a Comissão de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças e designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, recebo o item 5 da pauta, discussão única regime de urgência, projeto de lei complementar 18/25, oriundo da mensagem governamental 183/2025, que altera a lei complementar 82, de 10 de junho de 1996, e a lei complementar 373,
de 29 de junho de 2006 e a Lei 9.091 de dezembro de 2008, que visa regularizar a estrutura do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON. Eu estou recebendo a matéria nas comissões reunidas, presidente, e avocando para a relatoria. Trata-se de um projeto de lei do Executivo, a competência por ser feitas essas alterações é de competência exclusiva do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa legislativa da matéria. Coloco a matéria em discussão. Não tem que discutir em votação na comissão de Justiça, deputado Dari Pagung, presidente. Com relator, deputado João Costa, não estando presente, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputada Raquel. Com relator, deputado Polese. Com relator, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, deputada Janete. Com relator, deputado João Costa. Não respondendo, deputado Deninho. Com relator, 7 votos sim, aprovado a Comissão de Justiça. Finanças, deputado Deninho, novamente com relator, deputado Zé Esmeraldo. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator. Com relator, deputado Calegari. Deputado Calegari. Deputado Chambinho. Com relator, deputado Danilo. Com relator, presidente. Com relator, deputado Calegari. Último a votar. Calegari. Com relator, 9 votos sim, também aprovado a Comissão de Finanças. Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Vandim, presidente. Com relator. Quem mais faz parte? Danilo Baenço, com relator. Deputado Danilo, com relator. Deputado Alcântara Filho. Deputado Pastor Alcântara. Com relator. 3 votos sim ou não. Aprovado, presidente. Devolva a matéria. Aprovado nas comissões Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. Coloco o relatório para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação, precisa estar de PL6. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos e ouço nesse momento o líder do bloco, deputado general e delegado federal, Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos orientar o voto sim, presente em matéria, haja vista de consenso, projeto do governo que vem na direção de melhorar o PROCON no Estado do Espírito Santo para atender com qualidade os capixabas. Ouço o deputado Vandinho Leite, líder do governo. Primeiro agradecer ao deputado Coronel Wellington, do Bloco dos Deputados Independentes. Essa é uma matéria que, na verdade, somente coloca via legislação a organização que já está funcionando no PROCON, ou seja, dos cargos do PROCON, não tem criação de cargo e nenhum impacto financeiro nesse sentido. E também tem a questão do jeton de 7 membros do Conselho, que já é prática em demais órgãos do governo. Então, encaminho pelo voto sim e agradeço aos deputados. Ok, encaminhada a votação, painel aberto, 2 líderes de governo e líder do bloco encaminham voto sim. A mesa convoca a deputada Janete Saqui, urgente na mesa. Bandinho, você. Deputado Vandim, Vossa Excelência é contra a matéria? Eu já chamei uma vez, pô. Vamos marcar.
Finalizado, então, o processo de votação, apenas o deputado Bruno Rezende não votando. Presidente, gostaria de justificar voto. Logo após. Então nós temos 25 presentes, 5 ausentes, 24 votos, uma abstenção, 20 sim, 3 não. Em face do resultado, fica aprovado. Aprovado o projeto à Secretaria para a extração dos autógrafos. Próximo item da pauta é o item número 2. Eu passo a presidência do deputado delegado Danilo Baense. Antes disso, eu peço ao deputado Mazinho dos Anjos que vai justificar o voto. Eu passo a presidência do deputado Danilo Baense para ter uma reunião aqui com a bancada feminina. Presidente, gostaria de justificar meu voto. Eu votei favorável à matéria, a pedido do líder do governo, o deputado Vandinho Leite, votei a favor, mas fica aqui um registro em relação ao artigo 4º, que já é a composição do Conselho, que tem um representante da comunidade, membro da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares. Eu não vejo muita similaridade com o tema PROCON, essa entidade. Justificaria muito mais a presença aqui, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, que tem mais competência para discutir matérias de direito do consumidor, no PROCON, do que a Federação das Associações dos Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo. Então fica aqui o meu registro, não era objeto de alteração nesse projeto, mas que para um próximo se inclua a OAB no Conselho do PROCON pela importância e relevância da entidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Item 2, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 405/2025, oriundo de mensagem governamental 154/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que visa a regularização da situação jurídica da área e ao atendimento dos interesses da União, em especial da Marinha do Brasil, ao mesmo tempo em que possibilita o encerramento do conflito existente quanto à titularidade e à destinação do bem, publicado no Diário Digital no dia 16/6/2025. Eu convoco as comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças. Deputado Dari Pagung. É o item 2, deputado Dari. Senhor presidente, comissões reunidas em Justiça, Infraestrutura e Finanças. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. Recebo o projeto 405/2025, oriundo da mensagem governamental 154/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União, que visa a regularização da situação jurídica da área e ao atendimento dos interesses da União, em especial a Marinha do Brasil, do mesmo tempo em que possibilita o encerramento do conflito existente entre a titularidade e a destinação do bem. Nosso parecer na Comissão de Justiça, pela sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e nas demais comissões de Infraestrutura e de Finanças, pela sua aprovação. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira não se encontra. Deputada Raquel Lessa. Com o relator. Na Comissão de Justiça foi aprovado pela sua constitucionalidade. Na Comissão de Infraestrutura, como voto, deputado Chambinho.
Deputado Madureira, como vota na Comissão de Infraestrutura? Deputado Madureira. Deputado Madureira pela aprovação, aprovado na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Finanças. Deputado Nazinho dos Anjos. Com relator, deputado Denil Silva. Com relator, deputado José Rocha Esmeraldo. Com relator, deputada Janete de Sá. Com relator, deputado Danilo está presidindo a mesa, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Com relator, deputado Calegari. Com relator, deputado Alexandre Chambinho. Com relator, também aprovado na Comissão de Finanças. Senhor presidente, aprovado nas 3 comissões, devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, eu coloco em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 3, discussão de regime de urgência para a Lei 490/2025, oriundo da mensagem governamental 181/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Rio Novo do Sul, publicado no ar digital do dia 9/7/2025, eu convoco as comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças por designar o deputado Alexandre Chambinho para presidi-las, sem entender relatar. Obrigado, presidente. Deputado Danilo Baense. Passo a relatar o presente projeto de lei 490/2025, mensagem governamental 181/2025, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel no município, doar o imóvel ao município de Rio Novo do Sul. Passo a relatar a matéria nas comissões reunidas e relato pela aprovação. Esse imóvel é a antiga delegacia de Rio Novo do Sul, conhecida como antiga cadeia de Rio Novo do Sul. O delegado Danilo Baense deve conhecer muito bem o local lá. Fui delegado de lá também, Rio Novo do Sul. Em Rio Novo do Sul. O prefeito Ney Castellari, junto com a sua equipe, requereu junto ao governador Renato Casagrande esse imóvel, porque hoje ele é um imóvel que se encontra abandonado na cidade de Rio Novo do Sul. E ele quer implantar lá nesse local a Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer da cidade de Rio Novo do Sul, fazer um prédio adequado, um imóvel adequado, para que possa atender com qualidade a população de Rio Novo do Sul, nessa localidade que se encontra hoje abandonado, esse imóvel que é conhecido como antiga delegacia e antiga cadeia de Rio Novo do Sul. Voto pela aprovação, relato pela aprovação e passo a colher os votos nas comissões reunidas. Na Comissão de Justiça, como vota deputado Dari Pagum. Como vota Dari? Deputado Dari. Aprovação. Deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado Fábio Duarte. Deputado Capitão Assunção. Deputado Alan Ferreira. Deputado Lucas Polese. Com relator, deputada Raquel Lessa. Com relator, deputado Coronel Wellington. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania e Serviço Público e Redação. E passo a colher os votos na Comissão de Finanças, como voto deputado Mazinho dos Anjos. Como voto deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado Deninho Silva. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputada Janete de Sá. Com relator, deputado Danilo Baense, presidindo, deputado Coronel Wellington, com relator, deputado Adilson Espíndola, deputado Adilson Espíndola, como vota, deputado Calegari, deputado Dari Pagum, deputado Marcos Madureira. Com relator, aprovado na Comissão de Finanças. Passo a colher os votos na Comissão de Infraestrutura, como voto deputado Marcos Madureira. Também com relator, aprovado nas comissões reunidas. Devolvo o projeto à mesa para prosseguir com a matéria. Discussão, presidente. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, deputado Pablo Ribeco para discutir. Quero parabenizar o deputado, parabéns,
que possa agraciar essa população que precisa de bons políticos para que possa realmente trazer um retorno a essa sociedade que clama por justiça social, que clama por melhorias em suas áreas. Parabenizar, deputado. E parabenizando o projeto, eu quero também aproveitar a oportunidade para falar hoje de mais um episódio de horror na cidade da Serra. Uma funcionária pública num posto de saúde de Novo Horizonte foi assaltada, teve seu carro levado pela criminalidade, e enquanto isso o prefeito da cidade da Serra está correndo, está mostrando que está correndo com a guarda, mas não nomeia os guardas que já passaram, que inclusive dizia antes que as contas estavam em ordem, estavam todas direito. E hoje está dessa forma, você vê a cidade abandonada, é caos puro, é violência tomando conta. E aí eu quero dizer para o prefeito, para em vez de parar de ficar correndo no meio de rua, igual um maratonista, que corra atrás dos interesses da população, principalmente trazendo não só uma segurança pública de qualidade para o morador da Serra, mas também para que olhe com carinho para o povo serrano que está sofrendo por conta desse rapaz que, infelizmente, não sei se porque não tem identidade com a cidade, está deixando a Serra à deriva. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 4, discussão única regime de urgência do projeto de lei 491/2025, oriundo da mensagem governamental 182/2025, que altera a lei 12.006 de 21 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a gestão democrática da educação básica pública estadual e da outras providências, que permite, em caráter excepcional, o remanejamento de recursos financeiros entre conselhos de escola, visa aprimorar a capacidade de resposta da Secretaria de Estado da Educação às necessidades emergenciais ou prioritárias que possam surgir em outras unidades escolares da mencionada rede. Publicado no edital do dia 9/7/2025. Eu convoco as comissões de Justiça, de Educação e de Finanças, em conjunto, deputado Dari Pagug. Item 4. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, recebo na Comissão de Justiça, Educação e de Finanças o projeto de lei 491/2025, que dispõe sobre a gestão democrática da educação básica pública estadual e da outras providências, que permite, em caráter excepcional, o remanejamento de recursos financeiros entre conselhos de escola. Visa aprimorar a capacidade de resposta da Secretaria de Estado de Educação às necessidades emergenciais ou prioritárias que possam surgir em outras unidades escolares da mencionada rede. É um projeto importante, nós temos acompanhado na Comissão de Educação, na presidência do nosso colega deputado Marcos Madureira, o trabalho das escolas estaduais, e onde a Secretaria coloca ali os recursos para que as escolas possam atender às suas necessidades do dia a dia. Então, eu queria aqui parabenizar o nosso secretário Vitor de Ângelo pelo projeto importante para que os diretores possam fazer aquelas prioridades no dia a dia, e para isso está precisando da aprovação da Assembleia Legislativa para que essas prioridades que possam surgir nas escolas possam remanejar de escolas para outras escolas. Então, queria aqui parabenizar e nosso parecer na Comissão de Justiça pela sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e nas demais comissões de Educação e de Finanças pela sua aprovação. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Como vota o deputado Mazil dos Anjos? Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese, como vota? Deputado Alain Ferreira. Deputada Janete de Sá. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, aprovado pela sua constitucionalidade na Comissão de Justiça. Passo a colher os votos na Comissão de Educação. Como vota o nosso presidente, deputado Marcos Madureira. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Fabrício Gandini. Como vota deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, aprovado na Comissão de Educação. Passa a colher os votos na Comissão de Finanças. Como vota deputado Mazil dos Anjos, com o relator, deputado Denil Silva. Deputado Engenheiro José Rocha Esmeralda. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputada Adilson Espíndola. Deputada Adilson Espíndola. Deputada Adilson, com o relator. Deputado Calegari, como vota? Com o relator, aprovado também na Comissão de Finanças por sua unanimidade. Deputado Danilo. Aprovado nas 3 comissões permanentes da Casa, devolvo à minha diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Eu coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Com relação ao item 5, nós já votamos antecipadamente, então passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra do deputado Fábio Duarte. Tendo declinado, deputado Fábio, com a palavra deputado Coronel Wellington. Esse não declina. Coronel Wellington, na próxima quinta-feira teremos a nossa audiência pública da Comissão de Segurança em Águia Branca, às 18h30, na Câmara Municipal. Vossa Excelência está convidado. Eu sei que é muito longe, né, o meu vice-presidente sair de Iuna para chegar em Águia Branca, mas de qualquer maneira todos estão convidados. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossos queridos capixabas que nos honram com a sua audiência, nós gostaríamos inicialmente de parabenizar o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo pela formatura de 104 bombeiros ontem. Nós sabemos da responsabilidade que o comandante-geral, Coronel Cerqueira, juntamente com o secretário de Segurança Pública, tem com a segurança pública. E naquela solenidade foi marcante a organização, a disciplina, o treinamento, de maneira que hoje nós temos 105 novos bombeiros militares para estar reforçando todos os PABs, todas as companhias, batalhões, na parte administrativa e na parte operacional. E com certeza esse efetivo fará diferença. Então o governador está de parabéns, está recompletando o efetivo do Corpo de Bombeiro. Foi dito que o bombeiro tem um efetivo mais ou menos de 1.200 bombeiros militares, e só no governo do governador Renato Casagrande, nos 3 momentos que ele esteve à frente da gestão, ele fez a inclusão de aproximadamente 500 bombeiros militares. Então fica aqui registrado o nosso parabéns a todos os formandos ontem, seus familiares,
aos bombeiros, militares que participaram efetivamente da instrução na grade curricular, de todas as esferas, tanto da parte operacional quanto as atividades em sala de aula, dentro do previsto na grade curricular, que vão prestar relevantes serviços à sociedade capixaba. Segundo assunto, senhor presidente, é sobre violência doméstica. Nós viemos aqui hoje falar sobre esse tema de extrema gravidade que ainda atinge milhares de famílias em nosso estado. Violência doméstica, infelizmente, o Espírito Santo ainda figura como um dos estados brasileiros com altos índices dessa violência, que destrói lares, fere a dignidade da mulher e corrompe o futuro de nossas crianças. Nosso mandato tem trabalhado para criar leis que ofereçam proteção, apoio e mais dignidade às vítimas de violência. Destaco aqui projetos que nós já apresentamos nessa casa, que é o projeto de lei número 72/2024, que isenta do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processo seletivo às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto 340/2024, que dispõe sobre a criação de no mínimo uma sala reservada e equipada com em todos os MLs do Estado do Espírito Santo para atendimento a criança e adolescente vítima de violência e abuso sexual. Projeto de lei 123, que autoriza a transferência de servidores públicas vítimas de violência doméstica e familiar, garantindo proteção e segurança no ambiente de trabalho. E o projeto de lei número 252/2025, que assegura prioridade no atendimento médico hospitalar às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas iniciativas, elas refletem o nosso compromisso com esse tema de relevante interesse público do Estado do Espírito Santo. E aproveito também a oportunidade para fazer um convite do evento Condomínio Seguro, Cidade Segura, Segurança e Proteção à Mulher, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, às 19 horas, no auditório da Paróquia Santa Rita de Cássia. Então será um momento importante de diálogo com a construção de soluções para fortalecer a segurança e a proteção das mulheres. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós gostaríamos de solicitar ao governo, em especial ao secretário de Saúde, Thiago Hoffmann, ao secretário de Segurança, que envie esforço no sentido de reforçar ainda mais a necessidade da reforma administrativa na Polícia Militar, em especial no Hospital da Polícia Militar, para nós termos de volta que cada unidade ou cada região, cada CPOR, que é o Comando Ostensivo das Regiões, nós possamos ter uma estrutura de saúde adequada para darmos atenção aos militares estaduais que trabalham nas unidades do interior. O Hospital da Polícia Militar hoje atende em média quase 12 mil consultas durante o mês, mas são 60 mil prontuários de policiais militares, bombeiros militares, da ativa e da reserva remunerada, que estão espalhados nos 78 municípios. E nós precisamos descentralizar essa estrutura de consultas, de exames, de procedimentos para as regiões, para que não somente o efetivo vinculado à Polícia Militar, ao Bombeiro Militar, tenha condições de ser atendido por essa unidade que tem prestado relevantes serviços à sociedade capixaba e, em especial, aos militares estaduais, mas que também os militares que trabalham nas unidades do interior, militares que já foram para a reserva ou estão reformados, e também os seus dependentes possam, assim, ter o atendimento médico, odontológico, clínico, de maneira conveniente. Fica aqui o nosso registro, nosso muito obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Muito importante, Coronel, realmente com relação à saúde dos nossos servidores, policiais militares, policiais civis, policiais penais. Em uma das reuniões, das últimas reuniões aqui da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, nós discutimos exatamente esse assunto. E é lamentável que os policiais militares do Brasil vivam apenas, em média, 58 anos. É muito pouco. Nós estamos em um diálogo aí com a Associação dos Funcionários Públicos lá na Cidade Alta, que naquele hospital eles têm psiquiatras, coronel, ociosos.
psiquiatras ociosos. E, por exemplo, a Polícia Civil não tem nenhum. Em 2023, na Polícia Militar, somente na Polícia Militar, 715 policiais militares foram afastados por problemas psiquiátricos, de saúde mental. Né? Então, muito boa a fala de Vossa Excelência. Capaz Militar Lucas Polese. Agora foi. Boa tarde a todos. E hoje eu vim para falar do narco-estado que o Brasil se tornou, né? E que só não enxerga quem não quer. Espírito Santo, nos últimos dias a gente tem sido bombardeado com notícias do colapso da segurança pública do nosso estado. Semana passada morreu uma jovem de 15 anos de idade na frente dos familiares. Ontem, mais uma notícia de uma criança de 6 anos, dessa vez, sendo assassinada por faccionados dentro do veículo da família. E durante o dia continuou. Carros pegando fogo, ônibus sendo queimado. Quer dizer, essa é a sociedade que a gente quer construir? Isso que há 10 anos o principal tema no debate público do país é a reforma da segurança pública. Todos os políticos estão se elegendo prometendo isso. Se elege, não, a gente vai reformar a lei penal, código de processo penal, a gente vai reduzir a maioridade penal, a gente vai ajeitar o Brasil. Quando chega lá no Congresso, as pautas, os temas debatidos são outros. Eu posso citar aqui vários que foram discutidos nessa legislatura, pelas pessoas que bateram na sua porta dizendo que iam garantir que você tivesse segurança para sair e voltar para casa novamente. Eles debateram aumento de ministérios para o PT, eles debateram aumento de cadeiras do parlamento para que mais políticos garantissem a vaguinha deles lá, eles debateram lei de censura. Quantas vezes, quantas oportunidades? Jabuti, lei de eólicas, dia do bambu, eles pararam lá o plenário para discutir dia do bambu, taxa de blusinha e por aí vai. Foi discutido tudo por esse parlamento, menos o principal tema, que é o cerne do debate público nacional, a reforma das leis penais do nosso país. Aí não dá, né? Aí não tem consenso, aí não tem prioridade. O nosso STF, do mesmo jeito, eu digo aqui abertamente, hoje a nossa cúpula do Poder Judiciário é cúmplice do crime organizado do Brasil. Repito aqui mais uma vez, a cúpula do nosso Poder Judiciário é cúmplice do crime organizado no Brasil. Ou culposa ou dolosa, mas é cúmplice com certeza. Ou conscientemente fazendo acordão, fazendo diálogo cabuloso com facção, conforme a gente vê aí grampo vazado que acontece no topo do poder, ou inconscientemente, porque se fechou numa bolha de privilégio, porque se alienou da realidade da própria população a quem jurou servir. E os temas que eles provocam lá para o debate hoje são nítidos: é soltar faccionado, é soltar chefe de facção, é soltar o clesão, é garantir o patrimônio deles, devolvendo helicóptero, iate, é pensar 24 horas por dia só em prender velhinha, em prender eleitor do Bolsonaro, em prender o próprio Bolsonaro, porque o único problema que a gente tem no Brasil é perseguir a oposição do PT. É só nisso que o judiciário foca a sua energia 24 horas por dia, em produzir ADPFs, como foi a que proibia operações da polícia na favela. Então hoje é muito nítido que a gente tem um poder público que é cúmplice do crime organizado, como é o governo atual, que blindou as facções de serem consideradas terroristas, como é o governo atual que recebe ONG, que representa a facção lá dentro do governo. Então, eu acho que chegou o momento da sociedade acordar para as pessoas que a gente está elegendo, sem qualquer senso de responsabilidade e preocupação com os debates reais que a nossa sociedade almeja, porque, conforme disse o nosso juiz Calel, o que em qualquer lugar do mundo é considerado terrorismo, aqui no Brasil é só mais um dia comum. E isso assim, não tem mais condições da gente continuar considerando isso como se fosse coisa normal, como se não fosse o problema mais grave, mais catastrófico da nossa sociedade. Hoje são famílias que choram. A gente tenta aqui falar, abrir CPI, mas a gente sabe que o problema realmente só pode ser solucionado lá em Brasília. Se pudesse mandar essas pautas para a Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que a gente fazia uma reforma da segurança em um mês. Isso estava solucionado. Mas lá em Brasília parece que a situação é feita para não chegar em consensos, para não se solucionar nunca, e eles continuam perpetuando
o debate eleitoral pura e simplesmente. O juiz Carlos Leonardo, Mazinho. Carlos Eduardo, foi mal, Mazinho. Ô, deputado, uma parte, por gentileza. Uma parte para o deputado Alcântara. Eu quero aqui endossar suas palavras no sentido de que no Brasil, infelizmente, o crime tem compensado. Mas que nós, apesar do que nós conversamos aqui no plenário, de que, de fato, a nossa preocupação se dá com um discurso bonito em Brasília e a falta de efetividade, nós precisamos fazer a nossa parte. Portanto, eu disse ontem que daria uma resposta à população capixaba. Nós protocolamos o pedido de CPI, passamos a colher as assinaturas aqui no plenário, a CPI das facções criminosas, para que nós não tenhamos mais essa guerra de facções diária que tem ceifado a vida de crianças, de adolescentes, de famílias, de inocentes. E eu quero aqui te agradecer, deputado Polezi, por ser o 9º deputado a ter assinado. Então nós temos 9 assinaturas, falta uma assinatura ainda para que nós alcancemos o mínimo necessário para levarmos o pedido de abertura da CPI à mesa diretora. E fica aqui o questionamento: será que basta a gente vir aqui como deputado fazer discurso bonito, fazer pedido de minuto de silêncio, e na hora de fato utilizarmos os instrumentos legislativos, legais que nós temos de fiscalizar, de enfrentar a criminalidade organizada, será que, por que nós não o faríamos? Então fica aqui a pergunta, agradecer aos deputados que já assinaram e deixar o meu apelo aqui, presidente, para que os que não assinaram ainda possam assinar a nossa criação da CPI contra as facções criminosas no Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado Toninho da Emater. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado, eu quero pedir pela ordem 1 minuto de silêncio, porque nós recebemos a notícia do falecimento de uma senhora que é de Alfredo Chaves, mas a família tem muitos deles em Iconha, e aí não tem como a gente não pedir 1 minuto de silêncio aqui nessa casa, em homenagem à dona Terezinha Pietra Longa Paganini, que nos deixa com 77 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Santa Rita, né, com uma doença grave. Infelizmente, ela não resistiu. Já tinha mais de uma semana que ela estava internada. E eu quero pedir, né, que essa casa se renda em homenagem a ela, com 1 minuto de silêncio prestado nessa tarde. Muito obrigado, deputada Janete Sá. Deputado Mazinho, com a devida vênia de Vossa Excelência, façamos agora então 1 minuto de silêncio. Vou solicitar a todos os presentes que coloquem em posição de respeito. Muito obrigado a todos. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Obrigada, deputado Danilo. Em nome de Fabrício, que é de Iconha, filho da dona Terezinha e da Nete, que me pediram essa homenagem aqui da casa. Ok. Muito obrigado, deputado Janete. Não tem nada contra o desvio, não, tá? Só contra as facções criminosas. Sem som, Mazinho. Aí é só apertar o botãozinho do lado de lá. Aí, acendeu. Ok. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Presidente, eu recebi essa semana o Gabriel Couso, o Paulinho, o Elvis e o Diogo Vitorino, representantes das autoescolas no estado do Espírito Santo. As autoescolas aqui representam 250 centros de formação de condutores, são 2.000 empregos diretos e mais 3.000 empregos indiretos, são 5.000 famílias que são sustentadas por essas autoescolas, que são micro e pequenas empresas, onde o seu próprio proprietário é quem está ali no dia a dia, trabalhando, atendendo a população, na formação de condutores de veículos. E eles estão muito preocupados, o deputado Alcântara, o deputado Danilo, com o movimento articulado
pelo ministro dos Transportes do governo federal, que vem querendo acabar com os cursos de formação para obtenção da carteira de motorista numa canetada só, sem fazer um debate com a sociedade, com os DETRANs estaduais, com as autoescolas que representam, né, geração de emprego, geração de renda, e isso vem preocupando muito eles. E algumas preocupações eles colocaram nesse ofício, entre elas o impacto na segurança viária, se você tem uma má formação de condutores de veículo. O Brasil hoje, presidente, registra mais de 35 mil mortes por ano no trânsito. É praticamente um país em guerra. É mais mortos do que um país em guerra. Recentemente a Ucrânia e a Rússia, que estão em guerra, presidente, fizeram troca de cadáveres. A Rússia devolveu 1.000 mortos e a Ucrânia 80 mortos. Em dois países que estão em guerra há anos. E no Brasil nós temos 35 mil mortes no trânsito por ano. É praticamente somado vários países que estão em guerra. Imagina se você tira qualquer tipo de rigor na qualificação, na educação de quem vai tirar um documento para dirigir nas estradas, nas cidades, que é muito responsabilidade de uma pessoa pegar um carro e dirigir. O carro pode virar uma arma, atropelar um pedestre, se você não sabe o significado de uma placa, de uma faixa. Então essa é uma das preocupações do segmento, com essa flexibilização, essa retirada dessa educação na formação para a obtenção da carteira de motorista. Um outro ponto é a questão econômica das autoescolas, que no Espírito Santo, como eu falei, são mais de 250 micro e pequenas empresas, responsáveis por mais de 5 mil empregos, que alimentam essas famílias. Então essa também é uma preocupação do segmento. A outra, o risco de colapso em relação ao DETRAN, para fazer a fiscalização disso, para fazer o controle disso sem as autoescolas. E por fim, o papel estratégico do Estado, porque eles não são contra melhorar, qualificar, implantar tecnologia, mas não de uma forma radical, como está sendo discutida pelo ministro dos Transportes, simplesmente acabar com o segmento. Então nós vamos desencaminhar um documento ao DETRAN, um documento ao governador do Estado, para que possa contribuir com essa preocupação das autoescolas nesse debate nacional. Gostaria também, presidente, de repercutir aqui. Eu viajo toda semana para o interior do estado do Espírito Santo, para o norte do estado principalmente, e passo pelo contorno do Mestre Álvaro, que foi uma obra inaugurada há pouco tempo, há um ano e meio, uma obra que foi fundamental para melhorar o trânsito para quem vai pegar a BR-101, evitando entrar dentro da serra. Uma obra que ficou muito boa, uma obra de pista de concreto, só que desde a inauguração essa pista está abandonada pelo DENIT. As pessoas infelizmente circulam em alta velocidade, tem acidente toda semana, os guarda-reios da estrada estão todos arrebentados já de acidente. Eu recebo frequentemente ciclistas, mensagem de ciclistas que por ali fazem seu exercício, caminham naquela estrada, do risco que é hoje, devido à alta velocidade dos veículos e não ter uma sinalização devida. E eu fiz um ofício ao DENIT solicitando que faça a sinalização, coloque radar de velocidade. Eu tive recentemente dirigindo em São Paulo, interior de São Paulo, Campinas, e todas as rodovias ali são
duplicadas, triplicadas, e você anda na rodovia a 100 km por hora, que é a velocidade permitida, e todos os carros respeitam a velocidade. Eu fiquei até impressionado com isso. O respeito que as pessoas ali têm pela estrada, pela segurança na estrada, e ali no contorno, infelizmente, estão tratando isso. Então é necessário que isso seja regulamentado pelo DENIT. E a resposta do DENIT me surpreendeu, deputado Alcântara. Ele alega que eles estão discutindo o assunto com a NTT e com a Ecovia 101 para tentar chegar a um acordo de quem é o responsável por aquele trecho. Ou seja, enquanto eles ficam fazendo reunião atrás de reunião, DENIT, a NTT e concessionária, para dizer quem vai ser responsável pelo trecho, o trecho fica abandonado e a população ali correndo risco de vida. Chega a ser trágico um ofício desse, encaminhado pelo DENIT, alegando que diante da previsão de assunção do trecho pela concessionária, fica inviabilizada a inclusão de pontos para monitoramento eletrônico de faixa de tráfego, tendo em vista que o contrato vinculado ao Programa Nacional de Controle de Velocidade. Ou seja, enquanto eles estão ali na mesa, gastando tempo em reunião, ninguém é responsável e a população que sofre transitando por ali. Então fica aqui o meu repúdio, nós vamos insistir com o DENIT para que isso seja solucionado o mais rápido possível, para a população tenha segurança naquela estrada. Gostaria também, presidente, de trazer aqui uma informação importante de um trabalho que a gente fez aqui na Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado, para melhorar a saúde da população de Barra de São Francisco, Água Doce, Ecoporanga, Vila Pavão, Águia Branca, Mantenópolis, dos municípios da região noroeste. Conseguimos, junto ao Governo do Estado, levar consultas e exames de oftalmologia para o Hospital Alceu Melgaço, que atende toda a região. Antes, o cidadão dos municípios do entorno do hospital tinham que agendar esses exames, essas consultas, para a Conceição da Barra, 3 horas e meia, 4 horas de ônibus, saindo de madrugada para chegar lá, passar o dia inteiro aguardando todas as consultas para voltar à noite. Às vezes o cidadão não tem dinheiro nem para fazer um lanche. No outro dia, se for uma cirurgia, tem que voltar para o pós-operatório, depois voltar para um retorno da consulta. E agora o cidadão e a população estão sendo atendida no Hospital de Barra de São Francisco, viagens mais curtas, para melhorar a saúde das pessoas. Semana passada foi feito um mutirão de consultas e exames. E nesse final de semana, na sexta-feira, vão ser realizados 107 cirurgias de catarata no Hospital de Barra de São Francisco, atendendo cidadãos de Barra de São Francisco, Coporanga, Água Doce e Vila Pavão. Serão 8 ultrassonografias do globo ocular. No sábado, o pós-operatório de todos os pacientes que foram operados, o atendimento pós-operatório, e também 90 cirurgias de pterígios. Então, é o nosso trabalho, junto ao Governo do Estado, governador Renato Casagrande, nosso vice-governador Ricardo Ferraz, melhorando a saúde da população de Barra de São Francisco e região noroeste. Isso me deixa muito feliz e orgulhoso de poder estar trabalhando em conjunto aqui na Assembleia Legislativa, com o governo, com a Prefeitura Municipal, nosso prefeito Enivaldo dos Anjos, nosso secretário Elcimar, e também a direção do hospital, que hoje é muito bem conduzida pelo Vinícius, que está à frente da direção do hospital. Então, presidente, obrigado, um abraço à população do Espírito Santo, que Deus nos abençoe, boa semana.
Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra, o deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra, o deputado engenheiro José Esmeraldo. Tendo declinado, com a palavra, o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra, o deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra, o deputado Vanginho Leite. Não respondendo, com a palavra, o deputado Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, a deputada Janete de Sá. Isso. Deputado, eu ia até pedir pela ordem, hoje nós não vamos tomar muito tempo da tribuna, mas eu gostaria de pedir aos servidores dessa casa e quem puder nos ajudar com a doação de ração animal para cães e gatos. Pode ser para filhotes, pode ser para adultos. Nós estamos com uma demanda muito grande para animais que foram resgatados. Nós temos animais 22 que foram resgatados de São Mateus. Nós temos animais que estão sendo resgatados basicamente todos os dias, porque nós estamos com dificuldade em alguns municípios de fazer esse resgate, e a nossa rede de protetores, de ONGs e de associação é que muitas vezes estão ficando com esses animais, e nós estamos precisando de alimento. Então eu peço a quem está nos ouvindo, aos servidores dessa casa, que nos ajude. 1 quilinho de ração que trouxer já vai ajudar em muito, já vai estar contribuindo significativamente para com esses animais. Nós não temos exigência de se é prêmio, se é super prêmio. Nós só pedimos 1 quilinho de ração animal para quem puder trazer. Peço aos deputados também, para cães e gatos, para animais domésticos. Então fica aqui o meu agradecimento de antemão. A caixa para colocar esses produtos está em frente à Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, que fica neste pavimento térreo, logo na entrada, perto da delegacia de Direito do Consumidor. Logo ali perto, você adentrando para vir para o plenário, vocês vão ver à esquerda de vocês a sala que agora é a atual sala da Comissão de Cidadania, de Proteção e de Defesa dos Animais. Então, quem puder trazer, a caixa está lá esperando a doação de vocês. 1 quilinho de ração animal para gatos e para cães. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, servidores dessa casa, público que nos acompanha, hoje eu quero falar sobre o curioso caso, ou melhor, o absurdo caso que vem acontecendo lá em Água Doce do Norte, e eu já vim denunciar a patifaria que estava sendo feita naquela cidade. Mas vou rememorar a população capixaba. Naquela cidade existe um vereador que foi o mais votado, Merson. Esse vereador é o único vereador que de fato cumpre o papel fiscalizatório e não arriou as calças para o prefeito. E aí ele fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo que havia um conluio entre o prefeito e os outros vereadores. E o que é que os gênios dos vereadores que arriaram as calças para o prefeito fizeram? Em vez de perceber a denúncia, de entender que é a função fiscalizatória de um vereador, entenderam que o vereador Merson, ao fiscalizar, ao dizer ao Ministério Público que supostamente estava acontecendo um conluio, ele estava quebrando o decoro. Eu fui lá em Santo Agostinho, que é a terra onde meu pai nasceu, e é onde o Merson mora, e fui perguntar à população. Eu falei, vem cá, o Merson é ladrão? Não, não é. É corrupto? Não. É vagabundo? Não. Então eles estão querendo caçar o Merson por quê? Porque ele está fiscalizando? Porque ele está denunciando essa patifaria? E aí acontece que houve um caso curioso, ou melhor, se assemelha ao que está escrito na Bíblia no livro de Esté. Assim como o primo de Esté, de nome Mardoqueu, estava sofrendo uma conspiração e prestes a ir para a forca, houve uma reviravolta no caso. Então Amã, o seu perseguidor, é colocado na própria forca.
E o que está acontecendo lá em Água Doce é o seguinte: eles prepararam o negócio todo para caçar o vereador na maior injustiça do mundo. Nesse conluio, quero ver se eles vão vir aqui pedir o meu mandato, esse conluio que foi feito entre prefeito e vereadores para caçar o único vereador que tem coragem de fazer oposição, de fiscalizar, que não abaixou as calças para o prefeito. E aí prepararam a cena toda, prepararam a forca, marcaram a data do julgamento, prepararam um projeto de resolução, já decretando a cassação do Messon. Mas aí veio a justiça. Na noite de véspera, pelo que me disseram, por volta das 11 horas da noite, no dia seguinte, pela manhã, presidente, seria o julgamento, veio a justiça e concedeu uma liminar para suspender o processo de cassação do vereador Messon. E se não fosse o suficiente, o presidente da Câmara, então, se utiliza da Câmara para recorrer desse processo, vem para o Tribunal de Justiça, e o desembargador doutor Rafael Câmara, então ele manteve a suspensão. E eu estou vindo aqui para dizer à população capixaba: olha que ponto chegou a cidade do interior do nosso estado, que passa por muitos desapercebida, talvez muitos não conheçam Água Doce do Norte, foi a cidade onde meu pai nasceu, então eu já tenho um carinho natural. Olha a patifaria de querer caçar o vereador mais votado da cidade, porque ele fez uma denúncia, dos próprios vereadores e do prefeito do Ministério Público. Só que a justiça, de fato, já está sendo feita. Então eu quero aqui parabenizar a Justiça de Água Doce, o Tribunal de Justiça, que suspendeu na hora que a forca estava preparada. E dizer que eu acredito muito que a justiça vai ser concluída, no sentido de não vilipendiar, de não endossar essa covardia que a Câmara Municipal, em conluio com o prefeito, está querendo fazer, de calar a voz de 707 pessoas, vereador mais votado de Água Doce, Messon, de tirar ele, não por ser corrupto, não por ter feito nada indecoroso, mas por ter feito uma denúncia. E para finalizar, eu volto a dizer, ainda que a justiça possa falhar, o que eu acho que não vai acontecer porque já deu um bom sinal, ainda que eles continuem com essa covardia com o Messon, a justiça de Deus não tarda e não falha, e se continuarem com isso, eu vou para cima para fiscalizar a cidade, por mais distante que seja aqui da capital. Eu moro um pouco mais perto porque eu moro em Aracruz, mas eu vou fiscalizar. Se eles estão com medo de ser fiscalizado, eu já estou de olho, eu vou fiscalizar e eu vou ajudar o Messon, eu vou ajudar a população para que tenha de fato uma oposição lá para fiscalizar os desmandos e o conluio que está tendo naquela cidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Vou aproveitar para convidar todos os deputados, inclusive os moradores de Águia Branca. No próximo dia 28, deputado Alcântara, às 18h30, nós teremos audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado na Câmara Municipal de Águia Branca. O tema da reunião é Segurança Pública, Direitos e Prioridades. Nós contamos lá com a presença de todos e vamos ouvir todos os presentes, autoridades, comerciantes, quem quiser fazer uso da fala terá voz naquela audiência pública. Outro assunto que eu quero trazer aqui hoje, que é com grande preocupação, que venho comentar os graves acontecimentos registrados na noite desta segunda-feira, dia 25, na Grande Vitória. A morte do traficante David Pereira de Jesus, de 22 anos, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro da Penha, desencadeou uma onda de violência que atingiu diretamente a população. Pelo menos 5 coletivos foram atacados, 4 incendiados e 1 apedrejado. Um passageiro sofreu queimaduras e toda a região do Complexo da Penha ficou sem coletivos até amanhã dessa terça-feira. Esses atos não podem ser tratados como incidentes isolados, mas sim como ações de retaliação de facções criminosas contra a sociedade do Estado do Espírito Santo.
O comandante do 6º Comando do Policiamento Ostensivo da Polícia Militar, Coronel Marcos, destacou em coletiva que os ataques ocorreram em áreas dominadas por facções. Ressaltou que David Pereira de Jesus possuía uma arma roubada da Polícia Rodoviária Federal, além de estar envolvido com o 1º Comando de Vitória e outras atividades criminosas, incluindo o tráfico de entorpecentes e roubos. Durante esses acontecimentos, a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado reafirma que está atenta e trabalhando para acompanhar todas as ações necessárias para garantir a proteção da população. E é fundamental que todas as autoridades competentes atuem com firmeza, investindo em políticas de prevenção, inteligência policial e medidas que combatam o avanço das organizações criminosas, sempre protegendo a vida dos cidadãos. Reafirmo o nosso compromisso de trabalhar em conjunto com as forças de segurança e com todos os órgãos do Estado para que atos como esse não coloquem em risco a vida de nossos cidadãos. Não podemos aceitar que a violência seja utilizada como instrumento de intimidação ou vingança. Na década passada, estava eu na divisão de homicídio e proteção à pessoa quando ações dessa natureza foram desencadeadas aqui no Estado do Espírito Santo. Nós fizemos um trabalho intenso lá, eu juntamente com o doutor André Luiz Cunha Pereira, que está conosco aqui na Comissão de Segurança, os demais delegados e também as nossas equipes, e tiramos de circulação naquela ocasião todos os elementos que tiveram participação em ações semelhantes a essa. Então eu conclamo aqui a segurança pública, na pessoa do secretário de Segurança, comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, para que o mais rápido possível coloquem esses elementos perniciosos à sociedade na cadeia, que é onde eles merecem estar. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados que participaram dessa sessão, da sessão ordinária e da extraordinária, agradecer a vocês, funcionários da Casa, e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais a vida tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária híbrida amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente: o que ocorrer. Ordem do dia: a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Obrigado, Alcântara. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário. Na tarde desta terça-feira foram realizadas 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária, e 5 projetos foram aprovados, sendo 4 de autoria do governo do Estado. E eu destaco aqui a proposta que permite um remanejamento de recursos financeiros entre conselhos de escolas para atender às necessidades emergenciais ou prioritárias que possam surgir na rede de ensino. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.